Foi. Vamos lá. Vamos. Voltando, então, ao que interessa. Eu já estou compartilhando com vocês aqui, então, o nosso próximo tipo de articulação cartilaginosa, que é a sínfise. Né? Então, a sínfise é formada, então, por fibrocartilagem. Então, é uma cartilagem um pouco mais rígida. É um tipo de tecido cartilaginoso mais rígido do que a cartilagem hialina. Então, fibrocartilagem. Onde nós vamos encontrar as sínfises? Vamos encontrar a sínfise pélvica. Tá? A sínfise pélvica, vamos voltar lá no nosso gatinho, que ele é muito bom para mostrar essas coisas. Cadê? Vamos voltar no nosso bichamo. Ai, gente, deixa eu fechar minha janela que chegou o carro do ovo. Não dá, sem condição de dar aula com 30 ovos por R$10. Peraí. Sem condição com esse carro do ovo. Vamos. Olha aqui, ó. Sínfise pélvica. Olha só. Esses aqui, então, são os ossos que formam o osso coxal, que a gente já estudou, né, nas primeiras aulas de osteologia, já vimos aqui os ossos, né? A gente viu no cavalo, aproveitar para ver no gatinho aqui, que tem um osso coxal bem mais fechado do que o do cavalo, né? A conformação dele tem uma angulação aqui mais fechada, mais aguda, e com o forame obturador muito grande, né? Então, olha só, esses aqui são os ossos que estão formando o assoalho da pelve. Peraí. E dar uma rotacionada aqui. Pronto. Então, esses aqui são os ossos que estão formando o assoalho da pelve, que são um par de isquios e um par de pubis. No plano mediano, que é aqui onde eu estou passando a seta, ó, tá? Esses isquios e esses pubis se unem, tá? Se articulam aqui. Nessa região, então, nós temos uma sínfise. São duas sínfises, na verdade. A sínfise púbica, entre os dois pubis, e a sínfise isquiática, entre os dois isquios. Essa sínfise aqui, povo, toda unida no plano mediano, a gente chama de sínfise pélvica. Tá? A sínfise pélvica apresenta uma ossificação, tá? Principalmente no macho. Ela apresenta uma ossificação até bem significativa no macho. Na fêmea, ela ossifica pouquíssimo, ela é mantida em sua boa parte aqui. Então a fibrocartilagem aqui é mantida na fêmea. Por que vocês acham que a gente tem a manutenção, então, na fêmea? Vou até mudar aqui o sexo do gatinho, coloquei aqui, vou colocar uma fêmea. É isso mesmo, então a fêmea ali. Tá? Então, por que essa sínfise pélvica na fêmea não ossifica? Por conta da gestação e parto? Exatamente, isso aí, muito bom. Tá? Porque é por aqui, né, que vai se formar o canal do parto. Se eu colocar o sistema urogenital dela, aqui, ó, vou colocar a fêmea, pronto, aqui, pronto. Agora é uma gatinha, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos a vagina, né? E a cérvix dela também.
né, que aqui ele está chamando de corpo do útero, mas na anatomia veterinária a gente chama de cérvix, né? Na verdade, o colo do útero a gente chama de cérvix, né? Corpo do útero é uma nomenclatura que é mantida. Eu estava lendo o colo do útero ali. Tá, então o colo do útero seria somente essa região aqui que a gente chama de cérvix, né? Que ele não está individualizando a cérvix da fêmea. Então essa região aqui serve como canal do parto, né? Para expulsar os fetos. Para que essa passagem seja a melhor possível, né? Para que essa fêmea não apresente um parto distóxico, que é um parto que necessita de intervenção, é um parto complicado. Essa região aqui da sínfise pélvica é relaxada, então ocorre até um afastamento aqui dos dois conjuntos de ossos, né? Para que os fetos possam passar pelo canal do parto. Então é exatamente isso. No macho não tem problema nenhum ossificar, ele não pare. Né? Então não tem necessidade de ficar mantendo aquele tecido fibroelástico aqui. Na fêmea, sim, na fêmea. Inclusive, esse tecido fibroelástico responde a um hormônio do parto chamado relaxina. É um hormônio que é liberado pelo corpo lúteo ou então pela própria placenta, dependendo da espécie. Então, ele relaxa mesmo. Não somente a síntese. Qual o nome do hormônio, Gabi? Relaxina, de relaxar, relaxina. Então, ele responde, né? Todos eles respondem aqui, não só a sínfise pélvica, mas também os ligamentos aqui, ó, tá? Os ligamentos que unem o isquio ao sacro. Tá? Depois eu vou colocar o cavalo para mostrar para vocês também ali na égua, tá? Porque os grandes animais, eles têm uns ligamentos muito grandes aqui nessa região. Então, os pequenos tem ou não tem quase, tipo o gato tem aqui muito fininho, então nem tem esse ligamento. E o cão tem aqui um pouquinho maior, mas também não é tão forte. Tá? Certo? Então, essa que é a sínfise pélvica. E aqui, eu vou aproveitar para vocês que a gente está no carnívoro aqui, no gatinho. Acho legal que ele coloca até as glândulas mamárias, ó, separadinhas na fêmea. Bem interessante, né? Aproveitar então para mostrar para vocês. Olha aqui as hemimandíbulas, ó. Aí, gente, ó, no ruminante e no carnívoro, nós teremos, ao invés de uma sincondrose, nós teremos uma sínfise entre as duas hemimandíbulas. E essa sínfise aqui não ossifica. Tá? A sínfise intermandibular, ela não ossifica. Então vocês podem ver aqui que no gatinho ele manteve separadas duas hemimandíbulas. No equino é um osso único, porque é uma sincondrose que ossifica. Né? Então aqui a gente não tem ossificação, então assim, o risco de luxação mandibular no carnívoro é muito mais alto e de deslocamento, né, dessas duas hemimandíbulas aqui. E também quando a gente faz a maceração, o preparo de um esqueleto, para anatomia mesmo, para vocês terem um esqueleto montado, igual a gente tem lá no anatômico, esqueleto de cachorro, de vaca, né, a gente tem os esqueletos montados lá, até de gato também tem lá. Quando a gente faz, então, essa maceração, ou então desenterra os ossos, né, para poder montar, processar os ossos e montar o esqueleto,
as hemimandíbulas vêm separadas. E não é porque elas quebraram, é porque esse tecido fibrocartilaginoso que as une aqui, ele degenera, ele entra em autólise. Então, não ficam unidas aqui as hemimandíbulas, elas ficam separadas mesmo no esqueleto, tá? Já no equino e no suíno é uma mandíbula única, né? Porque tem ossificação, então é tudo osso. Professora, Oi. você pode só repetir a parte que você falou de que nos carnívoros o risco de luxação e deslocamento de mandíbula é mais comum, mas é por quê mesmo? Trauma. O animal sofreu algum tipo de traumatismo, um atropelamento, ou então foi agredido, né? Que infelizmente acontece diariamente. O animal levou um chute, qualquer coisa do tipo aqui no queixo, né? Isso luxa. Ou fratura, ou tem fratura de mandíbula mesmo, que é um tipo de fratura terrível de tratar, é muito ruim de tratar a fratura de mandíbula. Qualquer coisa em cabeça, de fratura de cabeça, é muito ruim de tratar. A mandíbula é muito chato, porque a mandíbula se movimenta, né? O animal acaba de alguma forma ou de outra movimentando, então fica difícil o pós-operatório, fica difícil depois ela conseguir se ossificar aqui de forma correta, e fica um calo ósseo grande, o animal fica com a movimentação errada, os dentes caem, porque ossifica aqui os alvéolos dentários, aí o dente é expulso por causa dessa ossificação, enfim. Então é muito chato. Gato tem muita fratura de mandíbula por atropelamento, ou então por agressão mesmo, tá? Então, ou fratura, ou então luxa mesmo. Uma hemimandíbula se separa da outra. Ainda mais se o animal for muito jovem, em que essa sínfise aqui é ainda mais molinha, né? Tem muito tecido cartilaginoso ali, mais do que o fibroso, aí mesmo que ela tem menos resistência, luxa. Tá? Desloca. Certo? Em relação à sínfise mandibular, é isso daqui. Então, é carnívoro e ruminante, tá? Pode ser o grande ou o pequeno ruminante, é assim também. Gabi, Eu. na síntese pélvica, você pode só repetir os dois lados para mim, por favor? Claro, claro. Mostro sim, peraí. Vou compartilhar o gatinho de novo, então, peraí. Deixa eu só aparecer a opção aqui para mim. Aqui. Sistema urogenital dela. São esses aqui, ó, querido. Deixa eu tentar colocar uma vista ventral aqui para ficar melhor. Se ele me permitir dar um pouquinho mais de zoom, ver se ele deixa. Chegando ali. Então, são os dois pubis, o direito e o esquerdo, e os dois isquios. Então, são a sínfise púbica e a sínfise esquiática. Se a gente considerar o conjunto todo, essa linha toda aqui, a gente chama de sínfise pélvica. Era essa a sua dúvida? Sim, sim. Obrigado. Nada. Oi, gente.
Então, a gente já falou da sínfise pélvica. Opa, tem alguém no lobby. Deixa eu admitir alguém que está no lobby. Pronto. Então, a gente já viu a sínfise pélvica, já vimos a sínfise mandibular, né? Vamos ver agora as sínfises externais. O externo, gente, nos animais, ele é um osso formado por ossos assim curtos, uma sequenciazinha de ossos curtos que nós chamamos de esternebras. Então essas aqui são as esternebras, ó. São ali umas 8 esternebras, varia um pouquinho de espécie para espécie, mas são em torno de 8, 7 esternebras, tá? Que formam o externo todo. Então cada uma dessas daqui que eu desenhei é uma esternebra. Essas esternebras aqui, então, elas são unidas entre si por tecido fibroelástico. Tá? Nos carnívoros, essas esternebras aqui são muito bem divididas. Elas são até bonitinhas a sequência aqui. Nos grandes animais, esse tecido fibrocartilaginoso ele chega a invadir a periferia das esternebras assim, ó. Então, quando a gente olha o externo de um cavalo, por exemplo, ele parece mais um bloco de fibrocartilagem com algumas ossificações no centro, assim. Que é mais exagerada que a quantidade de fibrocartilagem dele, tá? Então, são essas sínfises aqui que nós temos entre as esternebras. Tá? Depois, quando a gente voltar lá no gato, então se eu colocar o cavalo para vocês, eu mostro ali o externo dele. Se bem que nesse programa ele não detalha isso aqui do externo, não. Então, eu mostro a foto de uma peça. Então, vimos então o externo. E essa daqui, a sínfise, que ocorre entre os corpos das vértebras. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa, pessoas. Eu vou colocar de... vou colocar de azul. Azul... Não, verde, vai ser verde. Olha aqui. Eu vou colocar então para vocês aqui uma vista cranial de uma vértebra. Uma vértebra qualquer que seja aí, tá? Uma vértebra genérica aqui. Então, ó. Então, a vista cranial, vocês estão vendo de frente essa vértebra aqui, ó. Oh, caramba. Então, gente, essa daqui é uma vértebra vista de frente. É uma vértebra esquemática aí, ficou meio feinha, mas dá pra gente entender. Olha aqui. A vértebra possui algumas regiões que são consideradas típicas. A maioria das vértebras tem essas regiões que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Essa região ventral aqui é uma massa sólida de osso. Tá? Essa mesma que vocês estão vendo aqui, ó. Vou circular, ó. Essa mesma aqui. Tá? Que nós chamamos de corpo da vértebra. Então, aqui é o corpo da vértebra. Tá? A vértebra dorsalmente ao corpo, ela tem essa região aqui que é oca. Tá? Eu tenho um forame aqui, ó. Então, essa região aqui nós chamamos de arco da vértebra. Arco da vértebra. Tá? Então, o corpo da vértebra ventral e o arco da vértebra dorsal. Esse forame aqui, que é formado pelo arco da vértebra, nós chamamos de forame vertebral. Forame vertebral.
Tá? Esse forame aqui é por onde passa a medula espinhal, tá, gente? Só aí relembrando de neuro, né? Relembrando dessa parte aí do sistema nervoso, é por onde passa a medula. Uma fileira de forames vertebrais forma o canal vertebral, que é esse que a gente está vendo aqui, ó. A medula espinhal passa aqui dentro. Aqui. Medula. Bem. Certo? Bom, as outras regiões das vértebras são essas aqui, ó. Esses dois processos aqui que vocês estão vendo no plano transversal, nós chamamos de processo transverso. Processo transverso. E esse aqui, que está no plano mediano, que fica na região dorsal aqui do arco da vértebra, ó, é esse que vocês estão vendo aqui, ó. A gente chama de processo espinhoso. Então, vou colocar aqui uma chave. Processo espinhoso. Certo? Gente, entre os corpos das vértebras aqui que a gente está vendo, ó, eu vou apagar aqui o desenho, vai ficar gravado aí para vocês na aula, no vídeo, né? Vou apagar por enquanto. Então, essas regiões aqui ventrais, então, esse daqui é um corte longitudinal de uma coluna vertebral. É um corte longitudinal, então foi cortado ao comprido aqui no sentido do plano mediano, né? Crânio caudal. Então, olha só, esse daqui é um corpo de vértebra, corpo, e esse daqui é outro corpo de vértebra. Essa articulação aqui que existe entre os corpos das vértebras é conhecida como síntese intervertebral, entre vértebras, tá? Síntese intervertebral. Sínfise, perdão, da sínfise intervertebral. Aí, olha só, se eu passar um bisturi aqui e fizer um corte transversal dessa articulação aqui, o que nós veremos? Olha só, vou desenhar grande aqui. Esse daqui é o corpo da vértebra. Tá? Então, esse aqui é o osso, é o corpo da vértebra. Aí a gente vai ver aqui, vou colocar em roxo. Esse anel roxo que eu estou desenhando aqui é formado por fibrocartilagem, ó. Vou colocar ele todo pintadinho assim, ó. Tá? Então, esse daqui é um anel formado por fibrocartilagem. No interior, nós temos, vou colocar ele todo amarelinho, nós temos um coxim, é como se fosse um coxim mesmo, é formado por tecido adiposo, gordura. Tá? Quem que é esse daqui que eu estou desenhando, então? É o famoso disco intervertebral. É esse daí que é o famoso, ó. Então, esse é o disco intervertebral. Quando alguém fala que tem hérnia, eu tenho hérnia de disco. É aqui, ó. Tenho hérnia de disco. Tá? Tem muita dor na coluna toda. É aqui, tá bom? Então, esse é o disco intervertebral, gente.
Essa região externa aqui, então, que eu desenhei, nós conhecemos como ânulo fibroso. Tá? Ânulo fibroso é um anel de fibrocartilagem. E essa região interna ali, que é formada por gordura, é como se fosse uma almofadinha mesmo, nós chamamos de núcleo pulposo. Então, ânulo fibroso e núcleo pulposo. Tá? O disco intervertebral, então, é o grande componente aqui, ó, da sínfise intervertebral. Tá? Vamos fazer uma correlação clínica agora, muito importante. Vou colocar uma borracha aqui e apagar o que eu escrevi nesse desenho. Vamos lá. Pensa comigo num dash round. O que é o dash round? O salsichinho, o famoso salsichinho. Né? Um dash round é um cachorro que tem genética para nanismo, né? Ele tem ali os ossos longos, são pouco desenvolvidos, por isso que ele tem aquela estatura baixinha. Tá? Então, o famoso salsichinho. Esse cão, essas raças, pode ser ele mesmo, pode ser o piquinês, mas o piquinês é tão raro hoje em dia, eu nunca mais vi um piquinês. Né? Mas o salsichinho é um clássico que não sai de moda, igual o poodle, né? Igual o York, esses aí não saem de moda, é um clássico, né? Um cachorrinho, uma raça que não sai de moda. Tá? Então, vocês imaginem só aquele cachorro assim, ó. Ele tem a forma do corpo. Vou colocar ele aqui, ó. Ah, não, roxo não, porque eu já estava usando o roxo para colocar um salsichinha verde, ó. Aí a forma do corpo dele aqui assim, a cauda, né? Com os membros baixinhos, né? Os membros dele bem baixinhos. Vocês imaginem esse cachorrinho obeso, tá? E eu tô colocando a obesidade para piorar o quadro, tá? E com malformações congênitas de vértebras. Gabi, mas isso é só em cachorro que tem essa genética para nanismo, tal? Não. Tem muitos cães braxcefálicos que têm essas mesmas malformações. Bulldog francês, bulldog inglês, pug. Tá? Tem muita malformação de vértebra. Quanto mais atarracado também é o cachorro, parece assim que ele achata a face, achata o corpo também, né? Então, atarracadinho, parece que ele vai tendo fusão de vértebra, um negócio de doido. O cachorro apresenta problema de coluna com, sei lá, 4 anos de idade, 3, muito novo, né? Esse daqui também não foge, não. Mas ele é menos pior do que esses de braxcefálicos, tá? Então, olha só, imagina comigo aqui, ó, vou colocar uma região de sínfise aqui, ó, intervertebral dele, ó. Colocar, são 2 corpos de vértebras. Tá? Esse cachorro aqui, por enquanto, ele tá com peso normal, ó. Vamos dizer que ele seja menos mal formadinho. Então, por enquanto, tudo bem. Vou colocar os roxinhos aqui dos discos, ó. Ok. Aí esse cachorro aqui é obeso agora. Fica igual um U, né? Fica igual um U. O tórax e o abdômen do cachorro ficam assim, né? Rebaixados. Aí agora eu vou colocar a vértebra dele aqui embaixo, ó, só para poder comparar. Olha só.
Como é que vão ficar essas vértebras? Elas ficam inclinadas, né? Olha só. Ah, com um animal gordo aqui, ó, muito peso no abdômen. Olha só como é que fica. Aí agora eu vou aumentar isso, ó. Quando a gente tem as duas vértebras aqui dessa forma, nesse ângulo, ó, e aqui tá o disco, coitado do disco, né, ó. O que está acontecendo nessa parte dorsal aqui do disco? Né, a gente está tendo um excesso de pressão aqui, ó. Tá uma pressão altíssima aqui, ó, das duas vértebras contra o disco. E o que acontece com esse ânulo fibroso aqui, a parte dorsal do ânulo fibroso? Ele vai literalmente desgastando. Degenerando. Ele vai degenerando, ó. Até que ele abre. E o núcleo pulposo, que é de tecido adiposo, é um tecido que tem uma boa deformidade, né? Um tecido conjuntivo que tem uma deformidade, ele extravasa para cá, ó. Extravasa aqui, ó. Agora vem para esse desenho aqui, Vete, ó. Quem que tá passando aqui mesmo, dorsalmente, no canal vertebral? Medula espinhal. A medula, né? Aí vocês imaginem a medula, que é um tecido altamente nobre, né? Tecido nervoso. E o núcleo pulposo extravasando aqui, pressionando a medula, gente. Tá? Não só pressionando a pobre da medula, a medula vem para cima, assim, né? Ela vem sendo pressionada por ele, ela faz isso, né? Ó. Essa curva aqui, ó. E outra, essa junção aqui entre as vértebras, essa sínfise, ela fica justamente na altura do forame intervertebral, que é esse forame aqui, ó. E é justamente nesse forame que vão sair os nervos espinhais. Né? Aí o nervo espinhal tá saindo aqui, ó. Vou colocar ele de azul. Aí o nervo espinhal tá saindo por aqui. E o pobre do nervo é pressionado também pelo núcleo pulposo aqui. Aí o paciente do nada para de andar. Às vezes acontece de um dia para o outro, né? O animal não levanta. Isso aqui pode acontecer em qualquer altura da coluna, mas acontece muito na cervical e na lombar. Na lombar acontece, em pug, bulldog, esses braquicefálicos. Esses animais têm tanta síndrome da cauda equina, porque eles apresentam muita malformação de vértebra, muita coisa. O que eu já vi de bulldog francês que para de andar de um dia para o outro, não tá no gibi, sabe? Pug também. Pug, negócio de doido. Pug, ele chega a ter aquela cauda mais enrolada ainda do que a do bulldog, né? Aquela cauda que enrola aqui no dorso dele. Então ele já tem uma tendência a fazer aqui uma pressão na região do sacro mesmo, por causa das vértebras coxígeas dele que vem para cá, para dorsal, ó. Ele tem muita malformação dessa região lombar aqui, sacral. Às vezes ele tem fusão de vértebra pela metade. Tem bastante problema aí, então, esses braquicefálicos. E o próprio Dash também, tá? Não só o Dash, como o piquinês, o Bacê, mas o Bacê, eu acho que foi só uma vez na minha vida que eu vi um ao vivo aqui no Brasil, um Bacê desse. Aquele Bacêzão, que é o Bacê mesmo, né? Aquele que tem o orelhão, aqueles olhos caídos. Tem muita gente que chama o Dash Hound de Bacê, né? Mas tá errado, que o Bacê mesmo é outra raça, aquele grandão.
Articulações sinoviais. Chegamos nelas. As nossas queridas articulações móveis, também conhecidas como as articulações verdadeiras. Então, olha aqui, ó, antes da gente ir para as articulações, para os elementos das articulações sinoviais, vamos conhecer cada uma delas no nosso querido bichano, que está ali, esperando por nós. Ai, negócio, me dá a opção de compartilhar. Por favorzinho, por favorzinho. Ali, ó. Ai, meu Deus, parou. De novo. Pronto. Deixa eu selecionar uma coisa aqui e excluir. Pronto. Vamos lá. Povo, vamos conhecer então as articulações dos membros. Vamos. Mas então dos membros. Tá? Então, olha só. Antes da gente estudar a articulação em si, eu vou mostrar para vocês as superfícies articulares que compõem essas articulações, tá bom? Vamos que vamos. Essa daqui, então, é a escápula, né? O nosso osso ali da região do cíngulo do membro torácico, que a gente já viu aí antes, ó. Então, a escápula, gente, possui na sua região ventral. Tá? Ah, Gabi, você está em membro, você está usando ventral, eu estou no cíngulo. Então, no cíngulo, eu ainda uso dorsal e ventral. Tá? Então, no cíngulo, eu posso usar dorsal e ventral ainda. Quando a gente chega na região do braço para distal, ou então da coxa para distal, lá no membro pélvico, eu tenho que usar proximal e distal. Tá? Então, em osso do cíngulo, eu posso usar dorsal e ventral. Vamos lá. Então, a escápula é um osso triangular, né, gente? Olha lá, ó. É um osso triangular que possui 3 bordas e 3 ângulos. Tá? Então, olha só. Essa borda aqui, onde eu estou passando a ponta da seta, é a borda cranial da escápula. Tá? Então, borda cranial. Essa outra aqui, que eu agora estou passando a ponta da seta de novo, ó, é a borda caudal. A borda caudal da escápula. E essa daqui, onde nós temos essa cartilagem ocupando espaço, vou até tirá-la daqui, depois eu coloco de novo, ó, essa borda aqui é a borda dorsal da escápula. Então são 3 bordas, uma cranial, uma caudal e uma dorsal. Tá? Na borda dorsal da escápula é que nós temos a cartilagem da escápula. Então, ela possui também, como eu tinha dito, 3 ângulos. Né? Como ela é um osso triangular, ela tem essa região angular aqui, ó. Né? Então, ela tem esse ângulo aqui, que é o ângulo dorsal. Né? Esse aqui, que é o ângulo caudal. E esse grande ângulo aqui, que é o mais importante, que é o ângulo ventral da escápula, onde eu estou passando a seta aqui, que é onde nós vamos focar a explicação.
Tá? Só aproximar mais um pouquinho dela. E agora a gente vai ver aqui uma vista ventral desse ângulo, ó, do ângulo ventral da escápula. Aí a gente percebe que a escápula tem essa superfície articular aqui, ó. Há uma superfície articular que é côncava. É uma superfície articular côncava. Essa superfície articular se chama cavidade glenoide. Tá? Então, essa daqui é a cavidade glenoide. Tá? Agora eu vou excluir a escápula. Não vou excluir não, peraí. E agora eu excluo ela. Eu vou mostrar para vocês, então, o húmero. Então, o húmero é um osso longo, o osso do braço do animal. E na sua epífise proximal, né, como todo osso longo, ele tem uma diáfise e duas epífises. Então, na epífise proximal aqui, ele tem essa superfície articular que é convexa, tá? Bem esférica aqui, ó, onde eu estou passando a ponta da seta, que a gente chama de cabeça do húmero. Então, essa daqui é a cabeça do húmero. Então, povo, eu vou ter, agora deixa eu incluir a seleção de novo, eu vou ter um ponto de articulação entre a cavidade glenoide, e a cabeça do húmero. Essa articulação aqui, então, entre a cavidade glenoide e a cabeça do húmero, nós chamamos de articulação gleno-humeral. A articulação gleno-humeral, também conhecida como articulação do ombro. Então, a articulação gleno-humeral é a articulação do ombro. Então, tá ela ali, ó. O programa está chamando de escapulohumeral, de articulação escapulohumeral, mas o nome não está errado, mas o nome anatômico mesmo da nómina oficial é a articulação gleno-humeral, entre a cavidade glenoide e a cabeça do húmero. Os nomes das articulações sinoviais vão sempre dos pontos de superfície articular que eu tenho entre um osso e o outro, tá? Pessoas, dúvidas na articulação do ombro? Não? Tá bom. Olha aqui. Eu tenho dois tipos. Eu posso classificar, melhor falando, eu posso classificar as articulações sinoviais quanto ao número de ossos que as compõem. Uma articulação sinovial simples é formada por dois ossos. Uma articulação sinovial composta é formada por 3 ou mais ossos. Essa articulação do ombro aqui é simples ou composta? Simples, né? Simples, isso aí. Ela é simples, porque ela só tem 2 ossos como componentes, a escápula e o húmero. São 2 superfícies articulares somente, a cavidade glenoide e a cabeça do húmero, acabou. Tá? Próximo. Vamos para essa parte distal aqui agora, vamos para a região aqui entre o húmero
o rádio e a ulna. Deixa eu excluir aqui alguns elementos que eu preciso da articulação, depois a gente vê. Só para começar aqui. Vou excluir também o rádio e a ulna para a gente ver a parte distal do húmero aqui, ó. Agora a gente está diante da epífise distal do húmero, ó. Tá? Aqui na epífise distal, nós temos uma superfície articular, na verdade duas, que compõem uma. Tá? Uma superfície articular biconvexa. Tá? Biconvexa, que a gente chama de côndilo do húmero. Tá? Côndilo do húmero. Vocês veem que são duas elevações aqui, ó. Tá? Então, esse é o côndilo do húmero. E aqui eu vou incluir a seleção de novo. Vou excluir o húmero e os ligamentos aqui para eu poder mostrar para vocês as superfícies do rádio da ulna. Ó. Vamos lá. Olha só. Aí a gente já vê aqui que essa superfície articular distal, né, que vai compor a parte distal da articulação, nós temos dois ossos aqui como componentes, ó, que são o rádio e a ulna. Essa região aqui do rádio, que é mais um platôzinho, né, parece um platô, ó. Ela é planinha, ó. Olha lá, um platôzinho que tem aqui na epífise proximal do rádio, ó. A gente chama de cabeça do rádio, tá? Aqui é a cabeça do rádio. Aqui na ulna, a gente tem uma superfície articular aqui, que é uma superfície articular em forma de meia-lua. Tá? Essa daqui, ó. Que eu tô passando a seta. Que a gente chama de incisura troclear. Tá? Incisura troclear. Então, essa superfície articular distal aqui é formada pela cabeça do rádio e pela incisura troclear da ulna. Agora eu vou soltar a articulação toda aqui. Aí tirar a cápsula e os ligamentos para eles não me atrapalharem de novo. Só para a gente poder ver as superfícies aqui, ó, se encontrando. É incisura. Incisura troclear. Troclear. A troclear. Troclear, isso. Bom, olha só. Então, pessoas, essa articulação aqui tem o nome de articulação húmero-rádio-ulnar. Tá? Bem intuitivo, né? Húmero-rádio-ulnar. Ou simplesmente articulação do cotovelo. Articulação, como? Oi? Fala de novo, filho. Qual o nome? Desculpa, articulação. Articulação húmero-rádio-ulnar. Ou articulação do cotovelo. E aí, gente? Essa articulação do cotovelo aqui, húmero-rádio-ulnar, simples ou composta? Composta. Boa, isso. Isso aí, composta. São 3 ossos, né? Muito bom. Vamos lá. Vamos mais para distal agora. Aí, pessoal, a gente está vendo aqui, então, uma vista dorsal da região do carpo. Né? Do carpo. Aí a gente vê aqui, pessoas, ó, eu não vou tirar esses ligamentos todos, não,
também a gente acaba perdendo tempo, tá? Pessoas, essa articulação aqui a gente chama de articulação do carpo, ou articulação cárpica. Gabi, isso tudo aqui, sim, isso tudo é um complexo articular. Então tem isso aqui, esse, tá? Todos eles aqui estão fazendo parte desse complexo articular do carpo. Inclusive o rádio e a ulna. Tá? Então, povo, esse complexo articular aqui é dividido em 3 regiões. Ó, eu tenho essa articulação aqui entre o rádio e a ulna e essa primeira fileira de ossos curtos, tá? Que a gente chama de articulação antebraquiocárpica, entre os ossos do antebraço e a fileira proximal dos carpos. Tá? Certo? Tá, então, entre o rádio e a ulna e esses ossos aqui da fileira proximal. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó. Só para vocês poderem ver qual que é o complexo aqui, quais são os ossos. Então, essa é a primeira parte. Tá? Então, articulação antebraquiocárpica. Tá? O próximo complexo articular é entre os ossos do carpo em si. Né? Então, essa fileira proximal com a fileira distal de carpos vão formar a articulação intercárpica, tá? Intercárpica, entre os próprios ossinhos do carpo aqui, entre a fileira proximal e a fileira distal dos carpos. Vocês veem que eles se articulam entre si aqui. E a parte mais distal dessa articulação será entre os ossos do carpo da fileira distal, tá? E mais aquele osso ali que eu estou sempre selecionando, que é o carpo acessório, que eu vou falar melhor dele já já, e os metacarpos. Tá? Então, essa daqui é a articulação carpo-metacárpica. Então, são 3 regiões da articulação cárpica como um todo. A articulação radiocárpica, antebraquiocárpica, a articulação intercárpica e a articulação carpo-metacárpica. Pessoas, articulação cárpica, simples ou composta? Composta. Muito composta, né? A quantidade de osso, a quantidade de superfície articular que a gente tem aqui, ó. A composta, assim, pensou numa articulação composta, você pensa em carpo e tarso, né? Lá no pé também é a mesma coisa. Complexa beça, um monte de osso, ó, no pé, também no tarso. Professora, Oi. essa articulação fica muito mais clara para a gente perceber, né, que ela é composta. Mas tem alguma que pode causar alguma confusão entre ser simples e composta, assim, para a gente que está estudando, né? Como se fosse, vamos supor que fosse uma questão de prova, que aí seria a famosa pegadinha. Tem alguma parte que a gente pode acabar confundindo ou fica mais visível, ou é bem visível?
Olha, normalmente elas são bem visíveis, assim. É que você tem que pensar, você sempre tem que ter em mente tá estudando aquela articulação. Quais são os ossos que compõem aquela articulação? Você tem que saber, entendeu? Quais são os ossos? São só dois? É simples. São mais de dois? Composta. Assim, não tem muito como confundir, não, tá, Flor? Não tem muito como confundir. Tipo, Tá bom. a do cotovelo, né, são menos ossos, né? São 3 aqui. Mas você sabendo a composição, não tem, não. Para falar a verdade, assim, um exemplo de confusão, eu não tenho nenhum em mente aqui para te dar, assim. Então, elas são bem óbvias, tá bom? Não tem muito como confundir, não. Não, olha só. Aí aqui, pessoas, nós teremos as articulações aqui, ó, por exemplo, entre o metacarpo e a falange proximal. Né? Articulação metacárpico-falângica. A articulação metacárpico-falângica. Então, assim, quais que são as superfícies articulares? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu excluir as falanges para ficar mais fácil. E o ligamento aqui também. Ó, se ele me deixar ele não está deixando para eu mostrar ali. Acho que dá para ver aqui, ó. Gente, os ossos metacárpicos, eles apresentam aqui uma superfície articular, todos eles, tá? Tanto o metacarpo quanto o metatarso lá no pé. Então, eles apresentam uma superfície articular chamada cabeça. A cabeça dos metacarpos fica distal. Tá? Então, essa região aqui onde eu estou apontando a seta, ó, é a cabeça do metacarpo. Tá? Aí deixa eu incluir. E vou excluir o metacarpo para poder mostrar a falange. Aí a falange proximal, a média também. Tá? A falange proximal tem essa área aqui que parece um platôzinho também, parecido até com rádio. Tá? Que a gente chama de base da falange. Tá? A base da falange. Então, essa articulação aqui é formada pela cabeça do metacarpo e a base da falange proximal. Só que no rádio, no caso, o platô é a cabeça, né? É a cabeça. Proximal, né? Que é Isso, proximal. é proximal. Os únicos ossos que têm a cabeça distal são os metacarpos e as falanges. Tá? São esses ossos aqui da mão e do dedo. Que tem a cabeça na epífise distal, porque o metacarpo é um osso longo também, né? A falange, dependendo de qual animal que a gente está falando, ela é osso longo também. Então, é um osso longo, assim, meio curto, né? Mas, enfim. Tá? Menos a falange distal. A falange distal tem uma forma muito diferente para ser considerada osso longo, tá? Ela fica quase que um osso sem classificação, assim. Ela é muito diferente, muito deformada. Deformada não, ela tem uma forma muito própria, né? Mas ela também não pode ser considerada osso irregular porque ela não é ímpar. Então, é uma falange distal. Simples assim. Então, gente, articulação simples ou composta? Sim. Simples. Simples. Isso aí. Simples. É. E aqui, ó, mesmo raciocínio. Aqui na epífise distal, a falange proximal tem a cabeça e a falange média tem a base. Essa articulação aqui nós chamamos de interfalângica proximal. Tá? Então, entre a falange proximal e a falange média. Simples ou composta? Sim. Simples.
Isso aí. Ó. E essa daqui, ó, entre a falange média e a falange distal, é a articulação interfalângica distal. Então, a gente tem aqui a cabeça da falange média, e a base articular aqui da falange distal. Então, a articulação interfalângica distal, simples ou composta? Sim. Sempre. Isso aí. Tá? Correção para não forçar, não dá tempo. Dúvida, gente, nas articulações do membro torácico? Com alguma? Não? Ah, uma coisa que fica legal de vocês observarem aqui, ó. Quando a gente estava conversando sobre o símbolo do membro torácico, né, na aula de osteologia, a gente viu que a escápula dos nossos animais aqui, ela não se articula com os ossos do tronco, com os ossos do tórax, né? Os nossos quadrúpedes domésticos não têm clavícula, né? Ou tem uma clavícula rudimentar, que é a mesma coisa que nada, tipo do gato, ó. A clavículazinha dele é flutuante, ó, não se articula com a escápula, muito menos com o externo. Então, é bem diferente, né? Sustenta mesmo o membro unido ao tronco, músculos, né? Músculos, tecido conjuntivo, a própria pele. Então, olha só. Existe uma classificação especial para esse tipo de união aqui entre osso e músculo, que só acontece mesmo com a escápula dos quadrúpedes. Esse caso aqui dos quadrúpedes é especial, que a gente chama de sinsarcose. A sinsarcose é uma articulação formada por osso e músculo. Então, sinsarcose. O membro pélvico aqui. Vou começar mostrando para vocês, então, pessoas, a articulação aqui entre o fêmur e o coxal. Vamos lá. Deixa eu excluir o fêmur e mostrar para vocês, então, essa cavidade articular aqui, que ele não está me deixando dar zoom, mas ele vai deixar. Possível. Peraí. Dar zoom, gente. Negócio tinhoso, só. Enfim. Olha aqui, povo. Essa superfície articular aqui, bastante côncava, que é formada pelos ossos componentes do coxal, nós chamamos de acetábulo. Então, esse daqui é o acetábulo. É o nome dessa cavidade aqui, dessa superfície articular muito côncava, que tem aqui no osso coxal, na lateral do osso coxal. Então, esse é o acetábulo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o fêmur. Aqui, ó. Então, o fêmur é um osso longo também, né?
Aqui ele deixa eu dar zoom, ó. Se for na dorsal, ele deixa eu dar um zoom absurdo. Se for na lateral, ele não deixa. Tô aprendendo a mexer nesse negócio. Ó. O fêmur é um osso longo, né, gente? E nós percebemos que, voltado aqui para a medial da epífise proximal dele, a gente tem uma superfície articular aqui, ó, bastante elíptica, né? Bastante elipsoide aqui, ó. Chamada cabeça do fêmur. Ela é bastante convexa aqui, ó, para se encaixar no acetábulo. Então, essa é a cabeça do fêmur. Agora eu volto com a seleção aqui. Então, essa articulação sinovial formada entre o acetábulo e a cabeça do fêmur, nós chamamos de articulação coxo-femoral. Tá? Porque é entre o coxal e o fêmur. Então, articulação coxo-femoral. Ou articulação do quadril. Mesma coisa. Tá? Gente, vocês considerariam essa articulação aqui como simples ou composta? Composta. Composta? Mas quem? Mas ninguém não? Não, né? Olha só, o osso coxal aqui está sendo tratado como osso único, tá? Ele está sendo tratado como osso único, então desconsidera a divisão aqui entre ilho, isco e pubis. Né? Essa divisão aqui, ela é mais topográfica no animal adulto, tá? Ela é só para mostrar quais são os ossos que compõem o coxal, mas ele está sendo tratado aqui como osso único. Então você pode considerar uma articulação simples, tá? Então você considera osso coxal como um conjunto. Tá? Porque o acetábulo, que é a cavidade articular aqui, cavidade não, superfície articular, né? Ah. O acetábulo é essa superfície articular aqui que é formada no coxal. Ela leva contribuição de todos os ossos dele. E é o que eu estou falando. Aqui no aplicativo, parece que eles são muito bem delimitados, que eles são muito divididinhos. Quando você pega a peça anatômica, não dá para ver a divisão entre eles, não. Pode esquecer. É o coxal, é o osso único aqui como um todo. Né? Então, é uma articulação simples. Beleza? Então, a articulação coxo-femoral é simples. Tanto que você não está falando de articulação ilho, isquio, púbica, femoral. Você está falando de articulação coxo, que é o osso coxal somente, com o fêmur. Articulação coxo-femoral. Tá? Gravaram bem isso? Sim. Alguma dúvida? Beleza? Tá? É porque aqui no aplicativo fica divididinho para ficar didático, né? Para vocês verem onde que está o ilho, o isquio e o pubis. Mas na peça, não, é tudo fusionado, tudo unido aqui. É um osso único, dos dois lados. Tá? Eu acho que aí eu vou falar do joelho, que o joelho é bastante coisa. Vou deixar o joelho para a próxima aula, então. De vocês até 11h10, né? Então, para não passar muito. Ó, Acho que até 11h20. 11h20.
Eu tenho 4 minutos para falar do joelho. Dá tempo. Vamos lá. Obrigada, Gabi. Vamos ver então a articulação do joelho. Ó. Olha. Então aqui, pessoas, a gente está na região então do joelho. Quem se articula aqui? Peraí. Deixa eu botar uma vista caudal que fica melhorzinho. Olha só. Deixa eu excluir a tíbia e a fíbula, excluir a patela também para a gente ver o fêmur ali mais livremente. Numa vista distal. Me deixa mexer, filho. Vai. Vocês veem aqui que nessa epífise distal do fêmur, a gente tem 2 elevações aqui também, ó. 2 elevações convexas, que nós conhecemos como côndilos do fêmur. A gente tem o côndilo lá no úmero e a gente tem côndilo aqui também, ó. Então, esses aqui são os côndilos do fêmur, tá? Aí eu vou mostrar aqui também, ó. Nessa face cranial do fêmur, a gente tem outra superfície articular, que é essa daqui, ó, que eu tô passando a seta, chamada tróclea do fêmur. Então tem a tróclea do fêmur aqui na região cranial dele, e na caudal nós temos os côndilos do fêmur. Tá? Agora eu vou incluir a seleção. E vou mostrar para vocês. Ai, não buga não o negócio. As superfícies articulares, então, da tíbia. Não adianta, tem que ficar excluindo assim toda hora mesmo. Olha que nem precisa excluir a patela e o fêmur. Ó. A tíbia tem 2 superfícies articulares aqui também. Elas não estão muito detalhadas aqui no aplicativo, mas acreditem, elas estão aqui, tá? Depois, na aula que vem, eu vou colocar no cavalo para vocês verem outra espécie também. Então, ela tem 2 superfícies articulares aqui, são um pouco mais rasas, tá? Mas ela tem côndilos também. Então, aqui tem os 2 côndilos da tíbia. Então, côndilos da tíbia. E a patela, que é o nosso querido osso sesamoide aqui, né? A patela possui aqui essa superfície articular, ó, tá? Que a gente chama de face articular, simplesmente face articular da patela, ó, que fica caudal. Aqui, ó. Vamos lá, quem se articula com quem aqui? A patela se articula com a tróclea do fêmur. Então a face articular da patela se articula com a tróclea do fêmur. E os côndilos do fêmur se articulam com os côndilos da tíbia. Nome anatômico dessa articulação. A articulação fêmuro-tíbio-patelar. Fêmuro-tíbio-patelar. Ou simplesmente a articulação do joelho. Certo? A articulação simples ou composta?
Composta. Composta? Composto, o joelho é composto. São claramente aqui 3 ossos, né? A fíbula não faz parte da articulação do joelho? Não. 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 Vocês podem ver que ela não chega nem perto aqui, né? Das superfícies articulares do joelho. Depois eu vou mostrar para vocês algumas afecções muito comuns na clínica de pequenos animais que a gente tem aqui na articulação do joelho, ruptura de ligamento cruzado, luxação patelar. A gente tem muito em clínica de pequenos isso, tá? Mas isso deixo para a próxima aula para não forçar muito aí, já são 11h22. Eu ainda vou pegar o do cachorro, eu acho que eu vou acabar adquirindo de todos os animais aí, para ficar bem completo aqui o nosso raciocínio. Porque eu acredito que o do cachorro deve ter ligamento cruzado aqui para mostrar para vocês. O do gato não tem. Porque gato não tem ruptura de ligamento cruzado, é difícil ter isso. Mas eles podiam ter colocado o ligamento patelar aqui para mostrar para vocês, mas ele não bota. Não sei por que eles excluíram o ligamento patelar do gato. Não colocaram ele aqui como se ele não tivesse, né? Beleza, povo? Então, mais uma vez, parabéns para nós pelo dia de hoje. Dia da nossa amada profissão. Uma boa semana para vocês. Eu me despeço por aqui. Se cuidem. Obrigado, Gabi. Tá? E bom estudo para vocês aí. Eu vou ver se meu AVA já está no esquema lá para eu poder colocar o material e os vídeos. Tá? Depois vocês mandem para mim através da Tati, a representante, ver se toda a turma concorda que eu poste os vídeos lá no YouTube. Se vocês preferem, então, que eu poste só no AVA ou Posta mande tudo, só... professor, o que for melhor, posta aqui. O mais fácil pra gente, o que for menos complexo pra gente, acho que acredito que vai ser melhor. Tá. Não é porque às vezes Melhor tem... no YouTube mesmo, porque às Tá. vezes dá problema de abrir o AVA. Se tiver problema de abrir o aba, vai no YouTube, né? Tá bom. Acho que tem a professora de nutrição, ela coloca no YouTube e disponibiliza esse link no AVA. Aí eu acho que fazia período passado. Tá. Mas aí o link do YouTube fica também mais fácil da gente passar, né, para as outras pessoas da turma. Ah, sim, com certeza. Então eu vou fazer isso, eu vou postar no YouTube para ficar fácil aí o acesso para vocês. Tá bom, pessoas? Então se cuidem aí. Beijo. Boa semana para vocês. Tchau, Gabi. Beijo. Tchau, Tchau, gente. professora. Boa semana também. Tchau, querida. Se cuida aí, gente. Beijo. Tchau, Gabi. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau, Gabi. Tchau.